Um dos temas mais recorrentes ultimamente tem sido a inflação. E não é à toa. É um momento histórico que a inflação ela tem atingido praticamente todos os países do mundo. E com isso, obviamente, existem os efeitos que são históricos. Não há nada de novo no Reino da Dinamarca quando formos imaginar as questões históricas ligadas à inflação. E aproveitando o ensejo de 15 de agosto de 2021, nós fazemos 50 anos do término do Acordo de Bretton Woods. Então vamos aproveitar hoje exatamente para fazer uma explicação do que foi o Acordo de Bretton Woods, as suas consequências e efetivamente como ele terminou. Durante a década de 30 do século passado, 1930, países tentaram fortalecer suas decadentes economias, aumentando drasticamente barreiras do comércio exterior, assim gerando forte desvalorização cambial para competir entre si com o comércio exterior, restringiram a liberdade dos seus cidadãos de manter ou comercializar moeda estrangeira e se gerou um problema. Essa era conhecida como a política do Beg Thy Neighbor, ou seja, empobreça o seu vizinho, pelo qual um país tenta remediar os seus próprios problemas econômicos por meios que tendem a agravar os problemas econômicos dos outros países, em especial seus vizinhos. Tais políticas culminaram com a Grande Depressão dos anos 30, o qual, juntamente com políticas pesadas de reparação sobre os países derrotados na Primeira Grande Guerra, criaram aquele ambiente fértil tanto para o florescimento do nazismo como da própria Segunda Grande Guerra Mundial. Essa total falta de cooperação monetária levou diversos países a se unirem em torno de um planejamento de um sistema que embarcasse acordos de cooperação internacional, os quais permitiriam maior abertura comercial, estabelecimento de práticas econômicas que garantisse a padronização e a estabilidade cambial e que incentivaria os membros a eliminarem as flutuações artificiais de moeda que dificultavam tanto o comércio. E, por fim, a criação de um sistema multilateral financeiro mundial. Daí entra o Acordo de Bretton Woods. Em julho de 1944, 45 países se reuniram na cidade de Bretton Woods, em New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, para estabelecer os rumos da economia do que já se imaginava que seria o pós-guerra, com a Alemanha sucumbindo à pressão militar dos países aliados e praticamente derrotada. Neste acordo, então, foi criado o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, numa estrutura que embarcasse as premissas citadas agora há pouco e que, em teoria, levaria a evitar a repetição das políticas desastrosas que haviam contribuído para a Grande Depressão. Como o acordo claramente colocava os Estados Unidos na vanguarda desse sistema de cooperação monetária, diversos países e, obviamente, a União Soviética se recusaram a assinar e não fizeram parte do primeiro grupo, que passou a existir formalmente a partir de 1945, com agora 29 países membros aderindo ao Convênio Constitutivo, o que se tornou efetivo em 1º de março de 1947. O número de membros afiliados e ao acordo, portanto, ao FMI, acabou se expandindo ao final da década de 1950 e se expandindo também durante os anos 1960, em especial com a independência de diversos países africanos das suas antigas colônias, muitas delas francesas. Os países alinhados à União Soviética, bastante raros, entraram ali. Então, começa a se convencionar chamar o sistema de valor nominal. Um dos motivos da crítica de diversos países à posição privilegiada dos Estados Unidos no acordo dado o seu papel na derrota do nazismo e também na vitória da Segunda Guerra Mundial, era exatamente isso. Entre as premissas do acordo estavam a criação do padrão ouro num lastro onde $1 valeria 35 gramas de ouro. Para tanto, a moeda padrão seria o dólar americano, eis a crítica. E com isso, a indexação do dólar americano deveria obedecer um limite também de bandas cambiais, no máximo de 1%. Também teria a criação, em 1961, do London Gold Pool, um agrupamento de reservas de ouro por um grupo de 8 bancos centrais, o Banco Central Americano, Federal Reserve, mais 7 países europeus, e aí se colocariam em prática as medidas que, além do FMI, estabeleceriam o BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, e o próprio Banco Mundial, todos com sede em solo americano. Então, como pode ver, ali vem parte das críticas. Mas ainda assim, os países membros concordaram em manter suas taxas de câmbio, o valor das moedas em dólar, e no caso dos Estados Unidos, o valor em ouro, os Estados Unidos mantinham sua relação ao ouro, atreladas a alíquotas que só poderiam ser ajustadas para corrigir algum desequilíbrio fundamental no balanço de pagamentos, com a anuência especificamente da FMI. Então nasceu aí o famoso sistema Bretton Woods, um sistema de valor nominal e de referência de câmbio que prevaleceu até 1971. E o início do fim do Bretton Woods
começou por volta de 1968, quando a tentativa de defender o dólar a um preço fixo de 35 dólares a onça do ouro havia se tornado cada vez mais insustentável. Isso porque as políticas de gastos elevados vinham desde Eisenhower até Lyndon Johnson. O forte fluxo de saída de ouro dos Estados Unidos se acelerou ainda mais e, apesar de receber garantias, por exemplo, da Alemanha e de outras nações que iam manter suas reservas de minérios, os gastos desequilibrados do governo Lyndon Johnson transformaram em escassez de dólares nas décadas de 1940 e 1950 em excesso de dólares na década de 1960, conhecido como dollar glut. Um dos problemas criados na década de 1960 era que diversos países também compravam ouro com indexação da paridade de Bretton Woods e lucravam ao vender o ouro no mercado aberto, levando em 1967 a restrições de operações de paridade de dólar com direitos especiais de saque, que só seriam possíveis através de bancos e do próprio FMI. E a combinação de gastos excessivos de Lyndon Johnson com o programa Great Society, gastos com a guerra do Vietnã e o próprio dollar glut, balanços de pagamentos negativos e uma inflação monetária programada pelo Fed acabaram de levar a uma supervalorização do dólar, acelerada fortemente pela queda abrupta das reservas americanas de ouro. Em resumo, os déficits gêmeos, com gastos fiscais gigantescos dos Estados Unidos, dada a guerra, e também os programas de governos com mais déficits também comerciais constantes, levaram à descrença dos detentores de dólares globais de que os Estados Unidos iam fazer qualquer coisa para ajustar e fazer os ajustes necessários a reverter os tais problemas. O que levou primeiramente ao colapso exatamente lá do London Gold Pool em 1968 e a queda da cobertura de ouro de dólares de 55% dos Estados Unidos para 22%. A resposta foi a piora do Golden Glut, com emissões cada vez mais constantes de dólar dos Estados Unidos para tentar cobrir os gastos e, obviamente, vindo uma inflação. E em 71, mais dólares eram impressos por Washington, depois para injetar no exterior, pagar os gastos do governo e os programas militares e sociais. E nos primeiros meses de 71, os ativos por ordem de 22 bilhões de dólares fugiram dos Estados Unidos. E em resposta, em 15 de agosto de 1971, Nixon emitiu uma ordem executiva 11.615 da Lei de Estabilização Econômica de 1970, impondo unilateralmente controles de preços e salários por 90 dias, uma taxa de sobretaxa de 10% de importações e, mais importante, fechou a janela do ouro, tornando o dólar inconversível em ouro diretamente, exceto no mercado aberto, anunciado como uma suspensão temporária. Essa decisão foi tomada sem consultar o FMI, sem consultar os membros do Conselho Monetário Internacional ou mesmo o próprio Departamento de Estado americano e foi apelidado do choque de Nixon, que logo depois nós conhecemos como o fim do sistema Bretton Woods. Agora, o fim efetivo do sistema Bretton Woods foi com um processo de solução que durou mais ou menos 2 anos, até 73, e em março daquele ano as principais moedas começaram a flutuar uma contra as outras. Os membros do FMI já então estavam livres para escolher qualquer forma de acordo de câmbio que desejassem, exceto, obviamente, o padrão ouro, permitindo que moedas flutuassem livremente, se atrelassem a outras moedas, a uma cesta de moedas, adotar a moeda de outro país, de um bloco monetário ou fazer parte de uma união monetária, que veio uma delas, o euro, depois de muitos anos, de décadas. Mas foi ruim. Na verdade, o fim do padrão ouro, ou seja, do sistema Bretton Woods, se tornou oportuno por um pouco de tempo, porque o choque do petróleo logo ocorreria no início dos anos 70 e problemas graves desses países, se não estivessem operando sobre câmbios flutuantes, seriam ainda piores. Com a mudança, foi possível que esses países pudessem se adequar ao preço elevado do petróleo a partir do choque em outubro de 1973 e aliviassem bastante os choques externos desse evento. Outro ponto foi o papel do FMI na cessão de crédito soberano a diversos países de forma a aliviar os impactos dos também impostos pelo problema da commodity, e uma outra série enorme de problemas econômicos que se avolumariam na década e se converteriam nas hiperinflações dos anos 80, como nós aqui no Brasil sabemos bem. Por fim, desde os primeiros impactos dos choques de preços causados pela emissão de papel moeda, notadamente da Companhia de Mississippi em 1720, e do caso do Jiaozi do século XI na China, vem à tona a discussão importante sobre o lastro para determinar a validade de uma política pública, notadamente monetária, e como isso pode influenciar tanto a inflação como o referencial do valor da moeda. E eis que entra a moeda fiduciária, ou fiat currency, que o termo vem do termo em latim que se diz que assim seja, ou aquilo que é de fé pública, sendo este último ponto de suma importância. Quer dizer que o dinheiro agora depende da fé pública para que o seu valor seja reconhecido, pois ele deixa de ser uma promissória que promete um pagamento do valor em espécie metálica no futuro.
Com isso, o papel do governo em manter a fé pública é de enorme importância e define exatamente as políticas de estabilidade da moeda. Ou seja, um governo que gasta muito, não reduz seus custos, é visto como aquele que não é confiável para cumprir suas obrigações, pagamentos da dívida pública, por exemplo, e pode recorrer a expedientes perdulares para continuar a funcionar. E entre esses expedientes ruins que podem recorrer está a emissão em grande escala de moeda e também elevação de juros e, obviamente, elevação de impostos. Com a perda da fé pública, perde-se a confiança no valor da moeda e o primeiro efeito primário disso seria a inflação. Ou seja, a moeda ela perde um valor em relação ao conjunto de preços totais da economia. E outro ponto da emissão excessiva de moeda é igualmente a relação dela com o conjunto da economia. A moeda em si não é um meio somente de relações de troca, mas também possui um valor intrínseco. E tal valor pode ser alterado por questões de oferta e demanda. Resumindo, muita moeda em circulação, ela vale menos. E é necessário sempre ter muito mais moeda para comprar a mesma coisa, ou seja, inflação. Na ponta contrária, pouca moeda em circulação, ela se valoriza, ao mesmo tempo dificulta o consumo e pode gerar menor pressão de preços, ou mesmo contração econômica. A grande questão em torno da moeda fiduciária é que, pela ausência de lastro físico, ela depende da confiança depositada nos governos em cumprirem suas obrigações e manterem o seu valor, além da expectativa de serem criteriosos e ponderados com o processo de emissão e retirada de moeda em circulação. Tudo não passa de uma relação de boa-fé. É isso aí, pessoal. Espero que tenha tirado as dúvidas em relação a Bretton Woods. Não é um tema fácil, é um tema difícil, mas ao mesmo tempo estamos aqui para tirar mais dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, mande aqui para nós também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, nosso Facebook, e que nós tentaremos responder o melhor possível. Até a próxima!